Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. O nosso boa noite aos queridos amigos, companheiros de muitas jornadas, né? Há quanto tempo nós não nos encontramos para mais um bate-papo do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Aniceto, né? Um abraço em todos vocês, com muita saudade, com muito carinho, muita amizade, muitas lembranças boas em nossos corações. Foi-nos solicitado hoje a tarefa para que pudéssemos estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos nos ater ao primeiro item, né? Fazer o bem sem ostentação. E o capítulo é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos fazer aqui uma breve leitura, porque vai trazer para nós assim essa oportunidade da reflexão. Então, fazer o bem sem ostentação, o Evangelho faz o seguinte convite lá em Mateus, né, 6, de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Muito bem. O que acontece conosco hoje em relação a auxiliar o nosso próximo? Nós estamos diante de uma oportunidade ímpar em nossa existência atual. Porque o que vai valer para nós, não é? O que vai significar para a nossa consciência, para o nosso estágio de compreensão, é aquilo que fazemos por amor. É aquilo que fazemos sem ter a necessidade de sermos aplaudidos. Muitas vezes nós nos engajamos fortemente em campanhas filantrópicas. Muitas vezes nós nos engajamos em atividades de cesta básica. Nós doamos quantias em dinheiro. Nós até levamos as cestas, ou levamos o agasalho, ou levamos o socorro aos menos favorecidos. Mas, na maioria das vezes, nós queremos ser vistos, porque nós fazemos isso sempre com muitas pessoas. E o que Jesus pede para nós, a recomendação que nós recebemos neste capítulo 13, é fazer o bem sem ostentação, sem mostrar aquilo que nós estamos fazendo, sem preocupar se as pessoas irão ver o que estamos fazendo ou não. Algumas vezes, até em determinadas oportunidades, em nossos comentários, nós falamos o que fizemos e para quem fizemos. E muitas vezes nós exaltamos aquilo que fizemos. E, na verdade, o que Jesus está nos sugerindo é que a gente faça isso daquilo que nos pertence. O que nós temos? O que nós temos que é nosso? Me recordo aqui de uma passagem em que Jesus está pregando à beira do Tiberíades, e ele fala para os seus discípulos, os seus apóstolos, que ao final do discurso, que ao final da sua mensagem, ele vai trazer um amuleto que cura todas as dores, que cura todas as decepções, todas as mágoas, tudo aquilo que nos faz sofrer,
tudo aquilo que nos desanima, tudo aquilo que nos põe para baixo. Fez a sua pregação, as pessoas se emocionaram, e aí Pedro pergunta: mestre, qual é o amuleto que o senhor disse que ia revelar para nós ao final da pregação? Então Jesus fala que é o tempo. O tempo cura tudo, as maiores feridas. E o tempo para nós são várias reencarnações que nós vamos e voltamos para melhorar o nosso estágio evolutivo, a nossa maneira de enxergar a vida. É isso que Jesus nos propõe através do tempo. E aqui, todas as vezes em que nós vamos fazer o auxílio, vamos fazer o bem, nós às vezes não nos preocupamos de ser discretos. Nós não preocupamos que aquela pessoa que vai receber o auxílio, aquela pessoa que vai receber a ajuda, ela também tem sentimento, ela também tem orgulho, ela também tem vaidade, ela também tem as suas necessidades. Nós esquecemos de preocupar com o que as pessoas sentem em relação a nós. E é isso que causa dor e que causa sofrimento. Todas as vezes que nós vamos levar uma ajuda material, que nós vamos levar um auxílio no campo material, nós devemos pensar: e aquelas pessoas, o que elas estão necessitando, além do material? Elas necessitam da nossa companhia, elas necessitam da nossa presença, elas necessitam do nosso auxílio. Essas pessoas que tanto necessitam disso são pessoas carentes, que precisam da nossa presença acompanhada do sentimento de fraternidade, acompanhada do sentimento de auxílio, amor. Por isso que Jesus recomenda que não exponhamos as nossas atitudes para receber os aplausos dos homens aqui na terra. Porque se assim o fizermos, a nossa recompensa já foi dada. E aí, continuando aqui no item 2, nós temos 3 itens aqui para refletir. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Sinceramente, eu já li essa passagem algumas vezes, mas eu não havia ainda meditado sobre ela como nessa oportunidade agora. Bom, o leproso, aqui nessa passagem, ele traz uma simbologia, né? Porque Jesus, sabendo das dificuldades de entendimento das pessoas naquela época, ele falava comparando, né? Fazendo uma comparação, utilizando uma figura de linguagem que fosse fácil das pessoas entenderem. Então, naquela época, a lepra era uma doença comum. Hoje não existe mais, né? Foi erradicada do nosso planeta a lepra. Então, mas naquela época existia a lepra, a porta estreita, a porta larga, né? Ele simbolizava aquele ladrão que desceu e ninguém o amparou, ninguém o assistiu. Então Jesus tinha, naquele tempo, que usar essas figuras. Eu fiquei pensando, quem seria o leproso que recebeu a cura ao tocar na túnica de Jesus? Será que essa simbologia de demonstração de fé e de confiança, ela não está se direcionando a nós no dia de hoje? Será que nós não somos esse leproso desta passagem, sabe, em que Jesus
pediu que ele mostrasse ao sacerdote e oferecesse o dom prescrito por Moisés. Que dom é esse? Né? Então, esse dom é que Moisés previu que Jesus iria nos trazer a cura. Mas a cura da onde? Da alma, do nosso espírito. Então a lepra é essa doença que nós trazemos ainda em nós, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a prepotência. E quando nós encontramos Jesus, nós poderemos nos curar se a gente tiver fé. Nós poderemos nos tornar mais humanos. Gente, humano, uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, né? Porque um ser humano, ele vê a dor do próximo, ele vê a necessidade do próximo e que não precisa de ser divulgado. Se cada um de nós tiver a disposição de ajudar o seu semelhante, se cada um de nós conseguir ajudar de fato, ajudar não no sentido material, não no sentido de doar bens materiais apenas, mas nos aproximar das pessoas, nos tornar amigos dessas pessoas, nos tornar irmão dessas pessoas, aonde nós levamos para essas pessoas um sentimento de fraternidade, um sentimento de misericórdia, de perceber o sofrimento interno dessas pessoas, de ajudar essas pessoas a se sentirem amparadas, a se sentirem melhor. Então, esse é o sentimento que Jesus espera de nós. E se nós tocarmos a túnica de Jesus, que é a túnica do entendimento, do conhecimento, a túnica que tem o Evangelho, que traz para nós o entendimento das leis espirituais, materiais e morais, nós seremos pessoas melhores. Então, dentro dessa situação, nós vamos para o terceiro item que nós estamos aqui conversando. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar com a vida futura, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, sem a gente ter este conhecimento, que é tocar a túnica de Jesus, para curar essa lepra interior, aonde nós passaremos a acreditar na vida futura, a vida presente se torna a única opção de quem está cego. Aí nós estaremos sendo satisfeitos, nós estaremos nos colocando satisfeitos com os aplausos dos homens, com essa condição de receber elogios, de receber olhares de admiração dos homens. E a proposta de Jesus não é essa. Quando ele fala, vai até o sacerdote provar aquilo que Moisés falou, mas você não fala para outras pessoas, o que ele está falando? Que nós, para provarmos a nossa fé, nós temos que fazer isso para nós mesmos, gente, para a nossa própria consciência. O sacerdote, o templo, está na nossa consciência, que nos avalia, que nos julga, que nos condena ou que nos absolve. Então nós precisamos fazer o bem sem ostentação para nós, para o nosso coração, olhar para o nosso próximo e imaginar que nós poderíamos estar ali no lugar dele. Nós poderíamos estar naquela condição. Então não é importante que alguém veja o que nós fazemos, porque nós não estamos fazendo pensando nessa vida, mas sim na vida futura, né?
Nós estamos pensando na vida que vai vir para nós, que nós teremos ainda. Então, aquele que prefere ao de Deus, né? Aquele que faz o seguinte: eu prefiro a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Mas aquele que prefere a aprovação dos homens prova que deposita mais fé nos homens do que na divindade. E aquele que tem mais fé em Deus mostra que o valor da vida presente não faz o menor sentido ser aplaudido agora. Ele espera ser reconhecido por Deus na vida futura, a vida que o espera, a vida de conquistas morais que ele vai levar com ele, né? Se diz o contrário a essa expectativa da vida futura, então para ele não faz sentido ser bom agora. Por quê? Ele vai entender que ele tem que aproveitar tudo agora, ele tem que viver tudo agora e não se importa com o seu próximo. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício? Então, quer dizer, aquela pessoa que recebe o benefício, você tem que falar para ele: não diga para ninguém que eu sou seu amigo, que eu te trouxe isso, que eu te trouxe aquilo, porque eu não quero que se torne público, eu estou te fazendo isso por amizade, por carinho. Então, tem várias pessoas que dão grandes somas em dinheiro, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda, né? Se ele estiver diante do púlpito, se ele estiver diante da plateia, ele dá R$1 milhão, R$2 milhões, porque ele está aparecendo, mas se ele estiver em segredo, ele não ajuda ninguém, não é? Então, foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, veja você, o próprio Evangelho trazendo para nós essa reflexão. Quantas vezes nós fazemos questão de mostrar que nós estamos ajudando alguém? Quantas vezes mesmo nós espíritas, contabilizamos em nosso currículo, em nossa agenda, que nós demos 100 cesta básica, né? Então, nós oferecemos 100 cestas básicas, e isso está ali. Lá no fundo nós estamos orgulhosos disso. E aí a gente sempre busca o entendimento, porque a caridade orgulhosa, a caridade, aquela que nós fazemos para mostrar, ela é dura, né? Porque ela esmaga naquele que recebe o orgulho que ele tem, a vaidade que ele tem, os defeitos que ele tem, é esmagado pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, né? E aí nós temos, então, nós recorremos ao nosso querido Emmanuel, que fala para nós a necessidade de nos doarmos, né, o que possuímos, doarmos aquilo que possuímos. O que a gente possui, gente? Vamos lá. Nós temos a caridade material. Caridade material, muitas vezes aquilo que doamos, nós recebemos de alguém para doar uma cesta básica. Antônio, você vai em tal lugar, então estou aqui uma cesta básica para você doar. Ou então recebemos um enxoval, uma roupa, alguns móveis, objetos, recebemos de alguém para doar. Isso nos pertence? Não nos pertence. Quando nós encarnamos, Deus nos dá o corpo físico para que a gente possa progredir. Nos dá a condição de acumular bens materiais, ou melhor, de conquistar os bens materiais através das oportunidades que nos são postas à frente. Então alguém deu alguma coisa para nós. E o que nós temos para oferecer para as pessoas? Nós temos as nossas conquistas morais. É isso que nós temos para oferecer aos nossos semelhantes, né?
Então, nós precisamos ter esse entendimento e pensar o seguinte: na presente encarnação, tudo o que nós fizermos deve ser pensando na vida futura. Quando nós erramos aqui, a gente tem a oportunidade de corrigir o erro, reconhecer que erramos e fazer a correção necessária. Nós temos essa oportunidade de corrigir o erro aqui e agora, porque na vida futura a nossa condição será melhor. Amar e servir. Para a gente fazer isso, nós temos que ter humildade. E na grande maioria de nós, especialmente eu que estou falando para vocês, ainda não alcancei essa dádiva da humildade. A gente ainda é vaidoso, a gente ainda se ofende por pouca coisa, a gente ainda fala palavras que magoam os nossos companheiros, nossos semelhantes, especialmente aqueles que estão subalternos a nós, né? Então, a gente precisa desenvolver em nossos corações amar esses semelhantes e ter para com eles alguma intimidade. Quem que não gosta de amizade? Quem que não gosta de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, uma palavra de consolo? Todos nós, em qualquer condição, em qualquer situação financeira, desejamos, né, que a gente precisa melhorar a nossa forma de tratar o nosso semelhante. Então, essa mensagem que nós estamos ouvindo hoje, né, que é, sem dúvida, fazer o bem sem ostentar, é aquela situação da mão direita não saber o que faz a esquerda. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento? Então, todas as vezes que nós vamos oferecer uma ajuda, nós, na grande maioria, cobramos uma retribuição. Você quer ver? A gente fala assim, ó, puxa vida, fiz tanto por essa pessoa, ele nem obrigado me falou. Então, quer dizer, nós estamos cobrando uma resposta. Muitas vezes nós ajudamos um familiar. Nossa, nem agradecido ele foi. Dei a ele dinheiro, dei a ele roupa, dei a ele mantimento, ele nem falou obrigado. Quando nós amamos alguém, nós não simplesmente amamos, nós queremos ser amados também. Quando nós nos doamos às pessoas, nós queremos receber a troca dessa doação. E é isso que nos faz ficar presos ao planeta Terra, que é um planeta de provas, é um planeta de expiação, de dor, de sofrimento ainda. Então, para que a gente possa entender melhor esta passagem, nós precisamos trabalhar dentro de nós mesmos. Trabalhar o quê? Conheça-te a ti mesmo. Conheça essa verdade interior e você se libertará de tudo aquilo que te aflige. Assim nós poderemos doar melhor para o nosso próximo as nossas conquistas morais. E é com essa finalidade de conquistas morais que nós não devemos ter medo de amar, se nós não exigirmos nada em troca. Seremos mais felizes, porque estaremos fazendo isso com aquilo que tem dentro de nós. Isso se tornará um hábito e possivelmente curará as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas desesperanças. Estamos atravessando um momento em que a dificuldade material se assola. Os alimentos estão mais caros, o custo de vida está maior, as pessoas estão mais pobres, mais carentes, mais necessitadas. Mais da metade da nação brasileira está endividada.
Mas não é endividada porque comprou bens em excesso, não. Endividada para comer, para sobreviver, para conseguir manter o padrão de vida, manter a qualidade de vida dos seus familiares. Fora aqueles que não estão tendo nada nem para comer. Estão vivendo dos auxílios Brasis que são oferecidos pelos governantes de forma política, de forma ostentada, né? Ostentando a ajuda para poder angariar votos, para poder angariar condições melhores. Mas como nós temos a proposta de espíritas de pensar na vida futura, queridos irmãos, vamos arregaçar as mangas da nossa camisa e fazer em segredo aquilo que nos pede Jesus: auxiliar o próximo, para que a lepra que nos corrói, que nos fere, que nos faz ser cada vez mais doentes, seja curada. Para que esse espírito possa aurir uma nova oportunidade. Que o Mestre Jesus, na sua misericórdia infinita, toque em nós, para que nós possamos sentir essa energia, ter o conhecimento do Evangelho e falar: Senhor, se quiseres, pode me curar. E aí nós nos sentiremos curados e poderemos levar esse testemunho para onde nós formos. O testemunho interior, o testemunho nosso de vida, porque nada mais convence do que as nossas ações. Eu agradeço imensamente a oportunidade, essa reflexão conjunta com vocês sobre fazer o bem sem ostentação. Façamos o bem em silêncio, mas aquilo que nós temos que é nosso são nossas conquistas morais para repartir com nossos semelhantes. Que a paz de Jesus possa fortalecer o coração de vocês, possa fortalecer a amizade entre vocês, possa fortalecer a vontade de conquistar a paz interior. Obrigado, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.